Olá, sou João Henrique, do grupo do Blink, e aqui vai nosso processo de programação do Pac-Man. Olá, me chamo Eduardo Acioli e vou falar um pouco sobre o menu inicial. O menu inicial está disposto esteticamente com um título grande escrito o Pac-Man, que é o título do jogo, fazendo uma referência às cores da Universidade de Pernambuco e fazendo essa alusão entre o projeto e a universidade. Além disso, também há três opções de escolha. A primeira é jogar, que vai iniciar o jogo. A segunda é menu de ajuda, que vai abrir o menu de ajuda. E a terceira é sair, que vai fechar o programa. É, O desenvolvimento do menu inicial foi feito com a função showMenu, que basicamente é um loop que printa na tela infinitamente até que o usuário insira algum comando no teclado dele. Falando agora sobre o menu de ajuda, só vou mostrar rapidamente como está disposto no jogo, que basicamente ele vai conter algumas instruções para a pessoa que vai querer jogar. Agora, falando sobre o menu de pause. O menu de pause é justamente quando você está jogando e você quer interromper o jogo, seja para fazer uma pausa, seja para interromper, para ouvir uma pessoa, enfim, etc. Nele está disposto a mensagem de jogo pausado e três opções. Uma, retornar ao jogo, que o jogo vai voltar exatamente de onde parou. Segunda, reiniciar o jogo, que é autoexplicativo, vai reiniciar o jogo. E a terceira de sair do jogo, que vai fechar o programa. Agora falando sobre a tela de Game Over. Assim que você não tem mais pontos de vida, o Pac-Man não tem mais pontos de vida, a mensagem de Game Over é mostrada na tela. Inicia a função de mostrar a tela de Game Over e dispõe também, além da mensagem, a pontuação final e umas instruções do que o jogador pode fazer, ou reiniciar o jogo ou sair do programa. Bom, meu nome é Arthur Rodrigues e vou introduzir os fantasmas do Pac-Man, do grupo Blink. Primeiramente, os fantasmas eles possuem uma regra que é eles não podem quebrar a movimentação deles, no sentido de tipo, se eles vão da esquerda para a direita ou de cima para baixo, de baixo para cima, não importa, ele não pode virar abruptamente na direção oposta, ele não pode dar 180 graus, ele não pode estar indo para frente e para trás, pode subir e começar a descer aleatoriamente. Tirando essa regra, cada um dos fantasmas tem uma rotação relativamente única, principalmente porque eles têm alguns modos de funcionamento. O principal modo que você vai encontrar ao longo do jogo é o modo Chase, que é a perseguição. Eu fui responsável pelo Blink, e ele tem uma rotação relativamente simples, porém bem desafiadora quando você está jogando, que é ele vai sempre traquear o Pac-Man com base na posição atual dele. Ele sempre vai buscar o Pac-Man indo direto a ele. Já os outros modos, como a gente pode ver, após 20 segundos do modo Chase, ele vai estar no modo espalhar, modo Afraid. Nesse modo, ele vai pro canto favorito dele, que é o canto superior direito. E ainda existe outro modo, que é quando o Pac-Man pega uma pastilhazinha maior e ele, nesse modo, muda as colisões, fazendo com que quando ele bata no fantasma, ao invés de perder vida, ele vai ganhar pontos. Nesse modo, é o modo Scatter, que é quando o fantasma está assustado. Ele muda de cor, ele fica na coloração azul, e com isso ele passa a poder ser comido pelo Pac-Man. E esses são os modos fantasmas e esse é o Blink. Olá, eu sou Arthur Benjamin e vou falar sobre o fantasma Pink. Ele é o primeiro a sair da casa dos fantasmas usando uma lógica de movimentação na vertical e na horizontal e sai dela a partir de um determinado tempo. Na sua movimentação, sempre que chega a uma bifurcação, ele avalia as opções que ele tem e, assim como os outros fantasmas, não é capaz de dar meia volta a menos que ele troque de modo. Nos seus modos, nós temos o modo Frightened, ou modo assustado, e o modo Chase. No modo Frightened, ele é ativado quando o Pac-Man come alguma pastilha. Nesse modo, o Pink ele fica rosa e busca se mover de maneira aleatória, a fim de evitar uma aproximação do Pac-Man. Já o modo Chase, ele busca perseguir o Pac-Man, mas não perseguir diretamente, e sim ele procura antecipar qual direção o Pac-Man vai seguir.
Então, nesse modo, com essa combinação de movimento inteligente e tentativa de antecipar o que o Pac-Man vai fazer, qual o caminho que ele vai seguir, faz do Pink o fantasma mais traiçoeiro dentre os quatro. Olá pessoal, meu nome é Dante e hoje eu vou falar sobre o Fantasma Inc. do jogo Pac-Man. Ele é representado pela letra I maiúscula do teclado e apresenta a cor azul claro. Sua personalidade baseia-se em imprevisível, inconstante e temperamental. Já falando das suas características, ele é um fantasma muito difícil de se driblar, pelo fato de que ele alterna entre as características dos outros fantasmas conforme sua distância do Pac-Man. Quando ele está perto do Pac-Man, ele é agressivo, que nem o Blink. Quando ele está quando ele está numa média distância do Pac-Man, ele apresenta uma característica de ser trapaceiro, que nem o Pink. E quando está numa média distância ou numa grande distância, ele é distraído, que nem o Clyde. O Fantasma Inc. tem uma função única de movimento, denominada Inc Move, que se diferencia de todas as funções dos outros fantasmas. Ela controla o seu movimento dentro do labirinto e é chamada na função Game Loop. Essa função define como o Inc vai se comportar dentro do labirinto, conforme os seus modos e também o momento do jogo. Primeiro de tudo, ela verifica se está o tempo de saída correto para o Inc sair. Depois disso, ela começa a verificar se o Inc se encontra na frente de uma parede ou se ele está passando de um lado ao outro do labirinto ou se ele se encontra no fim do cruzamento. Caso alguma dessas seja assim, ela calcula uma rota possível para encontrar o Pac-Man, conforme os seus modos. No modo Afraid, o Inc foge de maneira aleatória, escolhendo diferentes direções livremente. No modo Scatter, ele se dirige a um determinado ponto fixo do mapa, normalmente é o canto inferior direito do labirinto. Já no modo Chase, o comportamento do Pink é mais inteligente. O Inc calcula a posição do Pac-Man e testa todas as direções possíveis a partir de um cálculo que se baseia no seguinte: no dobro do vetor, que começa no do Blink e termina 2 espaços à frente no do Pac-Man. Assim, ele estima a posição do Pac-Man e escolhe a direção que leva mais rápido e mais próximo ao alvo. Isso torna o Inc mais perigoso e mais inconstante, já que ele ajusta a rota a cada ciclo para seguir perseguindo o jogador de forma mais inteligente e precisa. O modo Fragment do Inc é quando ele apresenta a coloração azul e começa apenas a fugir pelo mapa. A lógica de perseguição é totalmente desativada e ele apenas se concentra em sobreviver, já que o Pac-Man acaba de comer uma pastilha que faria com que ele, a cada toque ou colisão com um dos fantasmas, matasse os fantasmas. Prazer, meu nome é Estevão Melo e hoje eu vou falar sobre o Fantasma Clyde. O Fantasma Clyde, representado pela letra C maiúscula na cor verde, possui uma personalidade distinta e um tanto quanto covarde, que se reflete diretamente na sua lógica de movimentação. Sua programação o torna um adversário imprevisível, alternando entre perseguição e fuga de uma maneira única. Assim como os outros fantasmas, a movimentação do Clyde é governada por uma função específica, que nesse caso é a Clyde Move, que é chamada a cada ciclo loop principal do jogo. A decisão de qual direção tomar ocorre em cruzamentos ou becos sem saída, onde o fantasma calcula a melhor rota baseada em seu modo atual, Chase, perseguição ou Frightened, assustado. Vamos falar sobre o modo Chase. O modo Chase do Clyde é o que define sua personalidade, covarde. Ao contrário do Blink, que persegue o Pac-Man incansavelmente, o comportamento do Clyde depende de sua proximidade com o jogador. O código implementa essa lógica da seguinte forma. A função Clyde Move primeiro calcula a distância clydiana ao quadrado entre a posição do Clyde e a do Pac-Man. Se a distância for maior que um raio de 8 unidades, Clyde age como Blink, definindo a posição exata do Pac-Man como seu alvo e movendo-se na direção que mais o aproxima do jogador. Se o Pac-Man se aproxima e a distância se torna menor ou igual a 8 unidades, esse comportamento do Clyde muda drasticamente. Ele entra em pânico e seu alvo passa a ser seu canto de dispersão, o canto inferior esquerdo do labirinto. Essencialmente, ao invés de atacar, ele foge para sua zona de conforto. Esse comportamento faz do Clyde uma ameaça menor quando o jogador está muito próximo, mas pode criar situações perigosas, quando ele bloqueia rotas de fuga enquanto tenta se afastar. Vamos falar sobre o modo Frightened, assustado. Quando o Pac-Man consome uma pílula de poder, todos os fantasmas, incluindo o Clyde, entram no modo Frightened. Nesse estado, cor e aparência do Clyde mudam e se tornam azul, sinalizando ao jogador que ele está vulnerável. A lógica de perseguição é temporariamente desativada, e em seu lugar, a cada cruzamento, o fantasma escolhe uma direção de forma aleatória entre os caminhos válidos, excluído o caminho que o faria voltar. Se o Pac-Man colidir com o Clyde enquanto ele está nesse modo, o fantasma é comido. O código, então, envia-o de volta para a casa dos fantasmas, em sua posição inicial, e ele retorna ao seu modo de comportamento normal, geralmente Chase,
aguardando para sair e atacar novamente. Sou o João Henrique e eu vou falar sobre a função Check Collisions, que é a função responsável por detectar as colisões entre o Pac-Man e os fantasmas durante o jogo. Essa função é fundamental porque é ela que define quando o jogador perde uma vida ou quando consegue derrotar um fantasma caso esteja sob o efeito do Power Up. Essa função recebe como parâmetros o ponteiro do jogo, a posição anterior do Pac-Man e um vetor com as posições anteriores dos fantasmas. Ele percorre todos os 4 fantasmas e verifica 2 tipos de colisão. A direta, quando o Pac-Man e os fantasmas estão exatamente na mesma posição, e a cruzada, quando eles trocam de lugar no mesmo instante. Quando a colisão é detectada, a função analisa o modo do fantasma. Se ele estiver no modo Afraid, que é quando o Pac-Man está com aquele Power Up que permite comer os fantasmas, o jogador ganha 750 pontos. E o fantasma volta para a posição inicial, retornando ao modo Chase. Agora, se os fantasmas não estiverem com medo, significa que o Pac-Man perdeu. No caso, ele perde uma vida, e se ainda tiver vida sobrando, a função chama outra função, que reseta a posição de todos os personagens para continuar o jogo. Essa função é essencial para a dinâmica do jogo, porque, sem ela, não teria como o jogo saber quando o Pac-Man vence ou perde, enquanto com os fantasmas. Sou o aluno Felipe Silva Fernandes e irei estar explicando sobre a movimentação do Pac-Man no nosso jogo. A primeira coisa é entender quais serão os objetivos da movimentação e da função e das funções que ela estará usando para ser executada. O seu primeiro objetivo será o processamento da entrada do jogo, ver qual foi a seta que você apertou, e se foi seta para cima, seta para baixo, seta para o lado, para o outro, e ela vai armazenar, ela vai, através do computador mesmo, passar para a máquina qual foi essa direção na sua linguagem, pois não é a mesma do quando é apertada na tecla, ela irá traduzir isso, vai decidir a direção ideal do movimento, ou já puxando com a parte das colisões, paredes e túneis, porque se houver uma parede, o jogador bota para ir para cima e houver uma parede para cima, essa função irá fazer com que o Pac-Man se mova. Ele já estava indo para a esquerda, ele continuará indo para a esquerda. Vai também mexer com a lógica dos túneis, vai atualizar a posição e atualizar a pontuação. Como já explicado, a movimentação da lógica vai ser basicamente se o jogador apertou uma determinada tecla, essa função irá interpretar para mexer nas coordenadas do código e basicamente vai mover o Pac-Man para a posição, se der, para a posição indicada pelo jogador, irá apagar o Pac-Man que estava na posição antiga. Sempre indo nisso, vai fazer a checagem do que irá ter, se é uma bolinha mesmo que vale 50, se é uma fruta ou se é uma cereja, irá comer e adicionar essa pontuação e por fim vai desenhar o Pac-Man na nova lógica, na nova posição do mapa lógico. Olá, me chamo Lucas Pereira e vou apresentar do que se trata a nossa pontuação do jogo Pac-Man. Bom, a primeira coisa que o código faz quando começa a rodar é checar a posição atual do Pac-Man, que pode ser um ponto, uma pílula, uma fruta, um fantasma ou um espaço em branco. Ele vai analisar essa informação e tomar as medidas necessárias. Bom, se for um ponto, ele vai comer o ponto, ganhar 10 pontos e, ao sair daquela posição, ele vai retirar o ponto do lugar. Se for uma pílula, ele ganha 50 pontos e, ao passar, ele elimina a pílula do lugar. Se for uma fruta, ele ganha 500 pontos e elimina a fruta do lugar, deixando ele em branco. Se for um fantasma, aí o jogo muda, porque o fantasma pode estar em modo normal ou em modo Afraid. No modo Afraid, se o Pac-Man colidir com o fantasma, ele ganha 750 pontos e faz o fantasma voltar para sua casa. Se estiver em modo normal, o Pac-Man morre e perde uma vida. Olá, eu sou o Lucas Pereira novamente e vou estar explicando como funciona a dinâmica de progressão de fase do nosso código. Bom, é bem simples. A gente tem uma função que verifica, faz uma varredura no mapa inteiro e ele vai verificar se ainda existe algum ponto ou pílula a ser comido. Caso tenha, o jogo continua. Se todos acabarem, o jogo para e a função de preparar para a próxima fase é iniciada. Nessa função, o Pac-Man e os fantasmas e todos os elementos gráficos do mapa voltam às suas posições iniciais do início do jogo e o jogo recomeça adicionando uma vida a mais ao Pac-Man e não mexendo na pontuação. Meu nome é Felipe Luca. Eu vou falar sobre a cereja no Pac-Man. Primeiramente, temos 3 variáveis para controlar o tempo do jogo. Uma para controlar o tempo inicial, outra o tempo atual e outra o tempo decorrido. O tempo decorrido é a subtração do tempo atual pelo tempo inicial. E temos as variáveis de cereja que eu vou explicando. Temos as duas funções, cereja apareceu e cereja desapareceu. Uma para controlar, obviamente, o aparecimento da cereja e outra para controlar o desaparecimento da cereja. Na função cereja apareceu, ele define que a cereja vai aparecer em x igual a 9 e y igual a 13, e ela é definida por porcentagem, vai aparecer como porcentagem no mapa. Se a cereja apareceu, ela controla se a cereja está no mapa ou não, no caso, como a cereja está no mapa, a cereja apareceu igual a 1, e aqui define se a cereja foi coletada ou não. No caso, como ela acabou de aparecer, ela não foi coletada ainda. Já na função cereja desapareceu, ele troca a porcentagem que a cereja por um espaço vazio. Tem duas possibilidades dela desaparecer, ou foi coletada, ou os 10 segundos. Deu 10 segundos e ela desapareceu por causa disso, ela define. Então, cereja apareceu igual a 0. Por último, temos a parte mais importante, um loop que, se
o tempo decorrido, o tempo de jogo for 20 segundos, a cereja aparece no mapa, né? Caso ela não esteja no mapa, nem não tenha aparecido em nenhum momento da fase. E se ela estiver no mapa já há 10 segundos, ela desaparece. Ela desaparece.